noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores do Brasil das Gerais. Olha só, imagine-se na Galileia de 2000 anos atrás como um hebreu, ouvindo as palavras e os ensinamentos de Jesus, conhecendo os costumes, as tradições, as crenças daquele povo. Um estudioso da Bíblia acaba de traduzir do grego o Novo Testamento. O resultado é um livro que nos transporta direto para aquela época, explica o porquê de algumas tradições cristãs e revela a simplicidade e beleza das palavras de Jesus. Uma viagem pela cultura e pela história que ajudou a construir a identidade do povo cristão. O Novo Testamento, também conhecido por escrituras gregas, é o nome dado à parte da Bíblia que foi escrita após o nascimento de Jesus. Foi originalmente usada pelos primeiros cristãos para descrever as relações que tinham com Deus e posteriormente para designar uma coleção específica de 27 livros. Na época, o povo falava o hebraico e o aramaico. O grego era o inglês da época, mais ou menos explicando grosseiramente. Quando escreveram o Novo Testamento, os apóstolos escreveram em grego para os judeus que não viviam mais na Galileia lerem, mas não foi escrito em grego puro. Era como se fosse, mais ou menos, um brasileiro escrevendo em portunhol. Dá para entender? Olha, cheio de expressões na outra língua, no caso era o hebraico. Então, o que tem interessante, né? Nós vamos falar, decifrar essa questão do Novo Testamento. O que você tem a dizer? Quer comentar, quer perguntar? O que você quiser, o nosso telefone é 32090021, brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampete.com.br ou twitter.com/brgerais. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, nós temos as participações do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo é juiz de direito e estudioso da Bíblia há anos, né, Haroldo? Isso. Há uns 20 anos, pelo menos, né? E é ele que acaba de traduzir o Novo Testamento. Depois nós temos a participação do padre Johann Königes. Ele é professor de Bíblia e é especializado no Novo Testamento, Evangelhos da Faculdade Jesuíta. Depois nós temos a participação do Enéas Alexandrino dos Reis. O Enéas é pastor e ele tem uma livraria virtual de livros bíblicos. Vou começar com o nosso autor aqui, né, gente, a novidade, até mostrar o livro. Olha que interessante. O Novo Testamento. Agora eu fiquei imaginando, Haroldo, você demorou quantos anos para fazer isso? Aí tem só os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Ainda tem trabalho os outros livros. Pra Mas frente. foram 3 anos só para esses 5 livros. Uhum. Agora, essa tradução, você fala que ela é uma tradução ela é diferente dos outros livros, né? Que você vê, porque você Sim. fez, inclusive, interessante explicar isso para o telespectador, gente. Ele fala que ele não usou o viés religioso. É uma obra literária. Isso. Dá para fazer isso? Dá, Roberta, porque nós precisamos entender que a Bíblia é literatura. E é literatura popular. Sim. É um povo narrando suas experiências religiosas, narrando suas crenças, aquilo que eles viveram, e no estilo da época, né? Acontece que, como nós estamos afastados 2000 anos daqueles lugares e daqueles costumes, para nós é como se tivesse um abismo cultural. Fica difícil de entender, mas é simples, desde que a gente tenha alguém que nos leve até lá e nos explique aquela tradição, aquela cultura, aquela língua. É isso que a nossa proposta é essa. Uhum. Proporcionar uma experiência de literatura. Agora, como é que você fez, hein, para a tradução? Quantos livros você pesquisou para fazer essa tradução? Roberta, nossa biblioteca hoje, só de cristianismo, deve ter uns 4.000 volumes. Fora de material judaico, que aí dão mais uns 2.000 volumes. Consultados efetivamente para fazer isso, de dicionário, foram mais de 42. Dicionários de grego, de hebraico e outras obras especializadas totalizam mais de 400. Uhum. Agora, que diferença tem o seu livro, a sua tradução do Novo Testamento para as outras traduções? Você fala que geralmente as traduções têm 2 características, né? Elas são meio fechadas, né? E que mais? Você fala que me fugiu agora. Até na introdução eu falo isso, que os teóricos dividem 2 tipos de tradução, falando bem simples. Uhum. Tem aquela tradução que quer tornar
o texto antigo popular, acessível para quem está lendo. E tem aquela tradução que quer fazer o leitor viajar até a época do texto. A nossa proposta é essa. Levar o leitor numa viagem para que, como se ele fosse um galileu ouvindo Jesus ali ao vivo, sentindo aquela emoção, aquela força da fala de Jesus, né? Porque a fala de Jesus, ela tem uma força enorme. Ele é irônico às vezes, ele é espirituoso, ele é extremamente poético. A gente pensa nas parábolas, no Sermão da Montanha. E esse aspecto literário, às vezes, não é levado em conta. E as pessoas ficam, evangelho é muito difícil, é difícil ler Bíblia. E a gente quis tirar esse mito, tirar esse bloqueio. Pois é, mas você falou uma coisa interessante, assim, o que Jesus falava, né? Mas a gente escuta muito as pessoas falarem assim, Jesus disse. Mas como assim? Porque os apóstolos que escreviam as escrituras, não é? Exato, exato. Então, o Novo Testamento é, na verdade, uma narração de pessoas que testemunharam fatos concretos. Então, Jesus falava, agia, circulava naquela Galileia, naquela Palestina toda, e as pessoas que ficavam impressionadas e se sensibilizavam com a presença de Jesus passaram a escrever, narrar. É uma narrativa. Por isso que a gente fala isso, que é uma experiência que se tornou livro. Né? Pois é, mas essa narrativa, uma das coisas, eu quero perguntar para o senhor, padre, sobre a questão do Novo Testamento, que você acha bárbaro, né? Mas e essa coisa que eu vejo muito, não sei se é dúvida das pessoas sobre essa questão da divindade, Jesus como uma divindade e Jesus como um ser humano. Aí as pessoas geralmente não entendem muito isso direitinho. Eu penso que esta dificuldade vem do fato de que as pessoas têm uma imagem preconcebida daquilo que é Deus. O que é Deus, padre? As pessoas imaginam uma figura que, ao mesmo tempo, é uma projeção daquilo que é ser humano e, por outro lado, tudo ao infinito. Uma espécie de super-homem. Quem é que diz que Deus é assim? Ninguém falou isso. Não somos obrigados a imaginar Deus desse jeito. Ora, quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de João, no início ele diz que ninguém jamais viu Deus. Mas Jesus, que é Filho de Deus, não o deu a conhecer. Ou seja, a gente tem que fazer o contrário. A gente não deve pensar que sabe quem é Deus e tentar injetar isso em Jesus, isso não funciona. A gente tem que olhar para Jesus e pensar, Deus é assim como é Jesus. Aí, 99% dos problemas são. Pois é, mas Deus é assim como Jesus, como era Jesus? Bom. E por que a gente não dá conta, pelo menos os cristãos, né? A gente não dá conta de seguir essa bondade. A gente tem até vontade de ser bom, né? De sermos bons, mas às vezes a gente não consegue. Assim, eu estou falando da sociedade moderna, né? Que eu estou vivendo aqui agora e que eu sinto, né? Que é egoísmo, que é um individualismo enorme, as pessoas às vezes passando em cima de outras. Claro que não são todas, né? Mas assim, a gente sente que a gente tem uma sociedade, e muitos cristãos, viu, gente? Que a gente vê que é cristão, que vai lá na igreja evangélica, vai na igreja católica, mas aí você vê que na prática, eu acho que Jesus era muito mais o que a gente tenta fazer, sabe, do que ele falava. Mas a gente vê que é isso, a pessoa vai lá e depois aqui fora faz tudo diferente. Por que nós temos essa dificuldade? Ser bom é sempre um desafio, né? Sim. Dizer, é contrário do egoísmo. Eu acho que todo ser humano, e nosso ser humano, também os animais, são egoístas porque eu acho que é específico, natural da vida querer se manter e a gente faz tudo para manter sua própria vida. Aí, quando a gente não tem um controle ético sobre isso, a gente se torna egoísta. Eu acho que este egoísmo inato, que é próprio da natureza,
é mais ou menos aquilo que se chama o pecado original. Eu não procuro muitos mistérios do pecado original. Para mim, isto é aquela tendência de cada pessoa de se considerar o centro do mundo. E Jesus nos ensina que para ser verdadeiramente humano, a gente tem que se abrir para os outros, se doar aos outros. E isto é a dimensão divina em cada ser humano. E Jesus a tinha em plenitude. Pois é, mas se a gente lê o Novo Testamento, né? Achei interessante a forma como o senhor disse. Se a gente lê depois nós vamos falar isso, como entender direitinho, você vai ver, Sim, você sim. vai contar das coisas que você encontrou lá, né? Mas se a gente lê, você acha que o Novo Testamento é um bálsamo, é por aí, não é que você diz? E você fala o seguinte, que é como se a gente estivesse tomando um banho banho gostoso. Mas um bálsamo que queima um pouquinho, sobretudo nas feridas. Tá, mas então explica isso. Para curar, é bom que o remédio queime um pouquinho, né? Agora, pastor, e você? Você fala isso, né? Que o Novo Testamento, ele foi escrito, os relatos falam de uma cultura completamente diferente da nossa hoje. E a gente vê que muita gente se apropria do texto bíblico fazendo um entendimento, não sei, para hoje, a pessoa não sabe como é que foi na época. Você acha que isso acontece muito, assim, na apropriação do texto bíblico? Com certeza, Roberta. A maioria dos escritos do Novo Testamento, eles foram escritos em um continente completamente diferente do nosso, né? Então, boa parte dos leitores do Novo Testamento hoje está em desvantagem em vários aspectos, né? A primeira desvantagem é a desvantagem do espaço geográfico que existe entre aqueles que presenciaram as narrativas do Novo Testamento, aqueles que tiveram oportunidade de presenciar os ensinos de Jesus e nós ocidentais. Há uma distância significativa entre eles e nós. Então, existe uma desvantagem de ordem geográfica, uma desvantagem no aspecto gramatical, né, podemos assim dizer, e com certeza, quando nós não temos acesso a algumas expressões peculiaridades dessa influência que você colocou muito bem no início, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, você tem influências semitas, ou seja, da língua hebraica, da língua aramaica presente ali. E quando nós não temos acesso a isso, normalmente nós costumamos compreender de uma forma equivocada, né? Ou seja, a gente não entende o porquê de certas tradições, de certos rituais, é isso? Justamente. O que chama a atenção, chega à cabeça agora, um exemplo? Tá, outro dia eu fui abordado no ambiente onde eu exerço o pastoreio, e quando abordado, alguém disse para mim assim: pastor, eu acho que Jesus, ele era um homem antissocial, né? Ele não respeitava o momento de dor das pessoas, e eu disse: como você chegou a tal conclusão? E ele me responde: olha, eu estava lendo uma passagem no Novo Testamento onde Jesus aborda um rapaz e o convida para seguir um discipulado, a caminhar juntamente com ele. E o rapaz disse que, primeiramente, ele teria que enterrar o seu pai. E Jesus responde de uma forma tão dura ao rapaz, dizendo que ele deixasse os mortos, enterrasse os próprios mortos. Jesus demonstrou um certo falta de respeito. Ele foi antissocial naquele momento. Ele não respeitou o momento de dor do rapaz. Então, nesse momento eu disse para ele: olha, às vezes as traduções passam desapercebidos, porque naquele momento fiz algumas considerações e mostrei para ele que o pai dele não estava morto. Até mesmo é uma parábola, né? Na situação da narrativa, o pai do rapaz não estava morto. E talvez o texto não traduz isso muito bem, né? A tradução do grego para o português. Como não existem algumas notas adicionais, o leitor fica em desvantagem nesse aspecto. E diz para ele que, até porque o pai dele não estava morto, porque ele estava numa autoestrada. E era impossível o pai dele estar morto naquele momento, né? E que algumas expressões idiomáticas, com influência no grego ali, ia esclarecer a questão da situação da narrativa, né? Mas, com certeza, o pai dele não estava morto no momento. Olha que interessante. E você tenta, na sua tradução, tirar essas dúvidas, ser mais direto? Porque, por exemplo, isso é uma expressão idiomática. Enterrar o pai, porque no costume oriental, o filho só está livre mesmo para seguir sua vida depois que os pais morrem. Então, o que acontece? Você tem uma casa patriarcal, pai, mãe,
E os filhos ficam ali na casa. Casam, ficam, às vezes, na mesma casa. Como aqui em Minas Gerais. Como? Nessa dimensão, Brasil. Foi mesmo, verdade. Então eles ficam em casa e aí tem um dever de que você só é realmente totalmente livre quando seus pais já morreram. Então, o que ele está pedindo para Jesus? Deixa eu enterrar meu pai? Deixa eu cumprir com essa obrigação social de ficar não sei quanto tempo cuidando dos meus pais até eu me sentir liberado para poder segui-lo. O que Jesus pondera é que era muito tempo. Girava em torno de uns 20 anos. Isso é muito tempo. Tinha uma premência ali. Ele precisava entender que ali ele estava em jogo um costume social e um chamado espiritual que ele precisava atender. Por não compreender a cultura oriental e por não compreender essas expressões idiomáticas, a gente faz um juízo equivocado de Jesus. Olha, que interessante. E você fala também, estou lembrando aqui, que a gente faz equivocado, uma palavra que Jesus usava, raça. Raca. Raca, por exemplo, né? Que era eles usavam, o cabeça oca, né? É você fazer um xingamento. Quando Jesus fala, olha, está escrito lá, não matarás. Mas aquele que disser raca, chamar alguém de cabeça oca, aí as pessoas levam isso no extremo, né? Como se Jesus estivesse condenando você falar, ô cabeça oca, mas não é isso. O que Jesus está fazendo ali é um contraste de que, sim, o ato de matar é um ato gravíssimo, mas às vezes você guarda tanta coisa dentro de você, tanto sentimento de rancor, de mágoa, e isso também já é afastar-se de Deus. Né? Mesmo você não praticando um crime, você guarda tanta coisa dentro, tanto sentimento, e isso já é estar afastado. É bonito esse sentido humano de Jesus, né? De mostrar que você está falando aí que as palavras ferem. A respeito dessa ferir, palavra, né? eu tenho a impressão também que ele quer dizer que matar ou excluir alguém psicologicamente por uma palavra dura pode até ser pior que matar do que Com matar certeza. fisicamente. Olha, gente... Você rotular uma pessoa, né? Rotular Gente, uma pessoa. Justamente. Não, o Você não vale preconceito, você excluir as pessoas, eu acho que é um também, assassinato. né? Olha, a Margarete Mário da Cidade Nova, parabéns ao pastor Enéas pela sua participação no programa. O José Horta do bairro Serrana cumprimenta também o programa pelo tema de hoje. Segundo a história religiosa, no início do mundo existiu Adão e Eva, que tiveram 3 filhos. Um dos irmãos matou o outro, ficaram 2. Como foi gerada a multidão do mundo? Teve Adão e Eva? Pois é, olha, isso aqui é muito interessante, porque eu fiz uma viagem agora a Jerusalém e trouxemos um material todo da tradição judaica. E os judeus, nesse aspecto, eles são bem resolvidos quanto a isso, porque eles entendem que esse texto é uma parábola. Então, interpretar esse texto como se fosse uma aula de geografia, de como que o mundo foi habitado, é desconsiderar o estilo literário do texto. Isso é uma parábola poética, é uma poesia, porque ele não está querendo descrever cientificamente como o mundo foi habitado. Ele está querendo mostrar que Deus é o Criador. Que interessante. Concorda, padre? Concordo plenamente. Eu diria mais, porque Adão e Eva, a segunda página da Bíblia. A primeira página da Bíblia é a criação, geralmente se diz em 6 dias. Grande erro, a criação em 7 dias. É também uma poesia para explicar que o mais importante é o 7º dia, o dia do descanso. Olha você. Roberta, o que compromete, às vezes, o leitor é se apropriar da Bíblia com um certo literalismo desenfreado, né? Ou seja, não considerar a diversidade literária presente na Bíblia, né? Alguns textos são poesias, outros são parábolas, outros são epístolas. E dentro dessa diversidade literária presente nas Escrituras, seja ela Antigo Testamento ou Novo Testamento, o que compromete, às vezes, o leitor, as suas conclusões, é justamente o literalismo pelo qual ele se apropria da Bíblia, né? E isso leva a conclusões precipitadas. Porque é mais a questão da fé que a Bíblia traz, e não a questão literária, científica, digamos assim. Aliás, hoje um dos grandes equívocos, por exemplo, é quando tentamos nos apropriar da Bíblia, principalmente das narrativas de Gênesis, e tentar ler com um pano de fundo científico. Quando o Gênesis foi escrito, não tinha pretensão nenhuma de comunicar
a nossa mente científica do século XIX para cá. O livro tinha em mente o povo de Israel falar sobre a sua fé em Deus, explicar as suas origens, na verdade, mas nós temos a poesia presente ali. Uhum. O Padre Conde está até traduzindo agora o Pentateuco. Tem uma característica interessante de Gênesis. É poesia pura. O ritmo, a forma como as palavras, as sílabas tônicas do hebraico, é poesia. Então a gente tem que ver aquilo como um cântico, uma poesia falando da criatura, falando de Deus. Ô, gente, então eu tenho que chamar intervalo, mas resumindo aqui, nós não estamos fazendo a leitura correta desses textos bíblicos, Não. é isso? Eu acredito que não. Muitos Justamente. problemas são artificiais, vieram de discussões de teólogos muito tempo depois da Bíblia. E, infelizmente, os nossos fiéis ficam com esses problemas secundários. Tipo, e um exemplo. vamos dizer, transubstanciação, justificação, todas essas questões em torno da sexualidade, que Jesus nunca falou sobre isso. Ah, pois é, você está falando de sexualidade e homo, eu tenho que chamar intervalo, mas só não vou perder a questão da homossexualidade, que a gente ouve muito falar, né? Assim, esses dias nós fizemos aqui um programa, então, de evangelho, que nós recebemos, não, na Bíblia está escrito que só tem homem e mulher. Eu não sei se a mulher homossexual deixa de ser mulher e nem o homem homossexual deixa de ser homem, eu não sei, mas isso aí é de cada um, né? Tem alguma coisa realmente? Porque, assim, a gente vê que não aceita, a própria Igreja Católica também. Bom, a homossexualidade naquele tempo não era o problema cultural que existe hoje, nada tinha a ver. Mas existia, né? Tem dois ou três textos na Bíblia que tocam no assunto sobre a homossexualidade masculina, no livro do Levítico, que é o direito canônico dos antigos judeus, vamos dizer. É claro que eles não gostavam dessas práticas e achavam que essas práticas não tinham vez na comunidade judaica daquele tempo. Mas isso era muito tosco, assim, isso nada tinha a ver com aquilo que hoje sabemos sobre psicologia, sobre antropologia, etc. É um outro problema. Pois é, mas aí você acha certo, por exemplo, os cristãos condenarem, alguns, não são todos, né, condenarem, dizendo, homossexual não existe na Bíblia, então não são filhos de Deus? Só se deve condenar maldade consciente. Concorda? Roberta, a grande questão relacionada hoje ao homossexualismo, né, é justamente as pessoas usar a Bíblia como instrumento de apedrejar, né, ou seja, já vive um conflito já numa dimensão social, né, onde não é muito aceito. E quando as pessoas se apropriam da situação e começam a massacrar, mesmo que a sua comunidade, a sua confissão de fé não recebe, não admite, não aceita, acho que as pessoas não têm um dever de se manifestar julgando, na verdade, né? Ok, já nós temos um intervalo. Estourei, desculpa aí, viu, mestre? Mas é só para não perder aqui o raciocínio. A gente volta daqui a pouquinho. Se você tem algo a dizer sobre isso, é hoje, é agora e é no Brasil das Gerais. E é pelo telefone 32090021 e pelos outros contatos que estão aí na tela. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje nós estamos falando sobre o Novo Testamento. Nós temos um convidado aqui, que é Haroldo, que acabou de... vai ser lançado essa semana, né? Agora quinta-feira em Brasília. Pois é, o Novo Congresso. Testamento, a tradução do grego. Não é isso? Isso mesmo. E quando é que vai ser lançado em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte, a partir de quinta-feira, já está no site da Livraria Tabernáculo. E nós vamos fazer um lançamento também no Espaço Cultural da Biblioteca Pública da Praça da Liberdade. Ah, tá. Estamos só fechando a data, isso vai ser divulgado no site, inclusive na Livraria Tabernáculo. Depois você fala aqui pra gente falar, então. Vai ser um prazer. Aqui nós terminamos o bloco falando da questão como é que é essa visão cristã, como é que Jesus, né, enxergaria, trataria essa questão da homossexualidade. Você falou que você quer falar porque os dois falaram e você não falou. Isso, não, sem tocar nesse assunto, eu queria ampliar a discussão.
Jesus tem uma proposta de inclusão. Incluir significa que, independente das diferenças, sejam elas de língua, de nação, de opção sexual, Jesus está sempre trazendo. Então ele almoçava, né, fazia suas refeições com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, com os doentes, mostrando que Jesus, na verdade, está em combate ao mal, à maldade, não ao perverso, porque ele enxergava o perverso, o criminoso, como um doente, alguém que precisava ser curado, e não alguém para ser condenado. E ele enxergava a diversidade como uma virtude. Como uma virtude. E que é, né, gente, a diversidade? Que é a maior maravilha, a coisa mais linda do mundo. E a questão da sexualidade, porque eu sei, assim, por exemplo, principalmente as mulheres da minha época, né, mulheres que têm 50 ou 60 anos, essa questão do sexo, né, de fazer ou não sexo, ser casado não precisa, não pode. E isso gerou muita culpa nas mulheres, né? Eu conheço mulheres hoje que têm 55 anos e 60 anos, são completamente bloqueadas com relação a essa questão da sexualidade. Como é que você viu isso? Bom, eu acho que o padre até comentou sobre isso, eu acho muito interessante. O Evangelho tem exigências, Jesus coloca exigências morais para nós, que já são árduas. Acrescentar outras exigências, porque não há nada no Evangelho, não há nada na fala de Jesus quanto à questão de sexualidade. Como que deve ser sua sexualidade, regularidade, constância, não há nada disso. Todas as falas de Jesus têm a ver com questões morais, egoísmo, amor, fraternidade, perdão. Ele não entra nisso. Isso foram exigências que foram acrescentadas ao longo do tempo. Então, pelos homens. Pelos homens. Jesus não entrou nisso. A única questão em que ele se manifesta, no caso, quando trazem a mulher adúltera, do adultério, e aí ele tem um posicionamento de que não, né? Porque a questão da fidelidade, isso aí ele deixa claro, mas ele fala assim, eu também não a julgo. Vai, não peques mais. Então ele posiciona, ora, infidelidade não, pela questão moral. Pela questão moral, porque você assumiu um compromisso, então você deve honrar esse compromisso. Justamente, mas acho que isso tudo na vida, né? Tudo na vida. Até como amigo, se eu sou sua amiga, eu preciso ser fiel você a precisa você. honrar, precisa ser fiel, mas ele também não julga. Ele também não entra no processo do apedrejamento. Mas é uma pena, né, que a gente vive julgando todo mundo o tempo todo. Olha, a Célia do Planalto, quer completar alguma coisa, padre? Só queria dizer que tem um mal-entendido, muitas vezes procura no Novo Testamento doutrina sobre comportamento sexual, enquanto na realidade Jesus nunca falou sobre comportamento sexual, mas sim sobre fidelidade matrimonial, É isso que é bem ele outra falou. coisa. Olha, a Célia do Planalto falou assim, gostaria de saber por que Maria ficou apática ao ver o filho morrer. Porque ela não fez nada. Na Bíblia consta alguma coisa sobre isso? É como se a mãe fosse conivente com o fato sem tomar atitudes. Quem que tomaria uma atitude no meio dos soldados romanos? Impossível. E o que ela poderia fazer, né? Porque a Torre Antônia, que ficava ao lado do templo, vamos imaginar 5.000 soldados romanos, o que uma mulher poderia fazer diante daquele... Quando eu leio esse trecho e vendo aquela mãe assistindo ao filho sendo assassinado, e a dor de Maria, eu acho essa uma experiência divina. Se fosse hoje, hein? Pois é. Poderia ser diferente? Não poderia, né? O que uma mãe hoje que vê um filho sendo assaltado, ou num sequestro, sendo assassinado, o que ela pode fazer? Embora seria interessante ressaltar que na versão do Evangelho de Lucas, quando Jesus está a caminho de Jerusalém da crucificação, o evangelista nos apresenta algumas mulheres, e com certeza a mãe de Jesus está incluída. Essas mulheres estão desesperadas, batendo no peito, justamente mostrando desespero diante da situação, né? Agora, quando Maria está diante da cruz, onde o filho está sendo crucificado, com certeza, desespero não há nada a fazer mais, né? Nossa Senhora, meu Deus. O Esdras Silva Caetano, de Contagem, fala assim, Roberta falou da dificuldade de se entender o Novo Testamento.
há uma criação do quinto evangelho para suprir as necessidades das pessoas hoje. Por isso é que elas têm dificuldade para compreender os quatro evangelhos. Talvez a criação do quinto evangelho é justamente as pessoas que se apropriam de versículos isolados, né? Dando outro significado que não é o pretendido do texto, criando o chamado quinto evangelho, né? Acho que o telespectador, o Esdras, né? Você mencionou, acho que ele quer fazer menção a isso, na verdade, né? As pessoas arrancar o versículo do seu contexto, dando um outro significado, criando o chamado quinto evangelho, né? Entendi. Quer comentar, Padre? Bom, eu acho que as pessoas devem voltar a aprender a ler. Quando você lê o romance, você se deixa levar pelo romance. Você não vai tirar frases fora para discutir. Você lê o romance até o fim. Assim, o Evangelho também é a narrativa de 1 ano, 2 anos de pregação de Jesus, que terminou como terminou. A gente vai acompanhando esse Jesus sem fazer problemas, mas para beber esta figura de Jesus. Isto é ler. Mas não se aprende mais a ler na escola. Pois é, mas olha aqui, eu estou pensando aqui dos testemunhos de Jeová, né? Que é uma, como é que eu falo, um segmento dos evangélicos, não é isso? Quer dizer, uma denominação, digamos assim. Então, por exemplo, eles acham e proíbem, né, exigir na justiça, se o filho, alguém, um deles lá, que segue, né, a religião, precisar de uma transfusão de sangue e que não pode, né? Eu não sei, tem alguma coisa disso, sobre isso? Não, Roberta, na verdade, tudo isso são leituras do texto. Então, comunidades leem o texto a partir de pontos de vista diferentes e extraem dali regras de conduta social a partir daquele texto. Nessa tradução, nós procuramos fugir disso. A gente foi de encontro a isso que o padre acabou de falar aqui. Nós estamos querendo que as pessoas leiam, que elas percam essa ânsia de ficar querendo tirar regras apressadas, comportamentais do texto, e que se deem ao prazer da leitura do Evangelho. Deixem ser conduzidas pelo narrador. Eles estão narrando uma experiência. O que foi viver ao lado de Jesus 2, 3 anos? E é essa experiência que a gente tem que recuperar. Mas para isso tem que aprender a ler. O pai estava falando. Porque a gente quer coisa fácil, né? Fórmula que resolva e às vezes acaba atrapalhando as outras pessoas e as próprias, né? Mas aqui, o que te encantou mais nessa tradução sua, sem esse viés religioso, de Jesus, da época, dos costumes? Que mais, eu confesso, Roberta, que a minha admiração por Jesus cresceu exponencialmente. Porque a forma como ele compõe as parábolas, utilizando elementos da vida cotidiana das pessoas, a forma poética como ele se expressa, como ele cita o Primeiro Testamento, né, as escrituras hebraicas, a forma como ele compõe seus textos, a inteligência, a ironia, às vezes, que ele usa, a fineza, revelam que Jesus é realmente um mestre com letra M maiúsculo. Não é? Ao contrário do que, às vezes, algumas pessoas tentam passar para a gente, a figura de um Jesus como uma pessoa fanática, um extremista. Não. É realmente um mestre, um gênio, e ao mesmo tempo um amor sem precedentes. Porque em determinadas circunstâncias, a forma como Jesus age é comovedora. Né? A maneira como ele inclui, a maneira como ele atrai, o carinho, a misericórdia, a disponibilidade de ensinar, de receber, de curar. Isso me impressionou muito. A figura de Jesus agindo. Eu acho que isso que o padre falou, da gente tentar enxergar Deus a partir de Jesus. Da maneira tão humana e tão amorosa como ele agia, e ficar pensando, meu Deus, Deus é demais. Jesus, agora eu notei aqui alguns pontos que você colocou, importantes, dessa coisa que Jesus falava. Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso.
quer dizer, uma expressão semítica, sim, fortíssima. Porque os semitas adoram isso. Você coloca dois substantivos um do lado do outro, é o neologismo. Isso é um neologismo. O que é neologismo, para quem não sabe? O neologismo é quando você cria uma palavra nova. Você quer dar um sentido novo e usa uma palavra nova. Na verdade, ele está fazendo isso. O pobre de espírito, o que ele está querendo dizer? Eu não estou falando apenas do pobre... Porque o pobre de espírito nosso, ele é, que a gente usa hoje, ele é bem... platônico. É o ignorante, a pessoa que não justamente. Tem esse sentido aqui. Mas lá não, tinha um sentido... O que ele está querendo dizer é que, olha, não estou falando apenas do quem tem recursos materiais, quem não tem recursos materiais, né? Eu estou falando de uma pobreza em outro nível, em outra esfera. Que esfera é essa? Né? Então, aquele que sabe que diante de Deus ele é pequeno. Aquele que sabe que diante de Deus ele é um mendigo. Né? E esse bem-aventurados, os puros de coração. Isso é lindo. Né? Porque para o hebreu, o coração vai comentar. Vou deixar ele falar. Para o hebreu, o coração é a sede da inteligência e do sentimento. E da vontade. Então, o puro de coração é aquele que tem a razão purificada, o sentimento purificado e propósitos sinceros e purificados. Seria sem maldade. Sem maldade no bom sentido da palavra. Pois é, padre, você acredita que a gente pode ter um mundo sem maldade? Eu não sou programa. A gente nem sempre consegue realizar o programa, mas eu não sou programa, sermos sem maldade. Com certeza. E você, pastor? Olha, é interessante essas explicações do Dr. Haroldo, porque isso só vem a reforçar a importância do leitor da Bíblia quando deparar com essa diversidade de gêneros literários, né? Distinguir o que é poesia, o que é uma epístola, o que é doutrina, né? Porque o que compromete, às vezes, a compreensão dos ensinos de Cristo é a forma que as Escrituras é lida, né? É a forma que se lê ela, né? É a forma, ainda insisto, né? O nosso literalismo costuma compreender a beleza das poesias ditas por Jesus, né? Dos seus ensinos. Ô, gente, a gente entendendo direitinho, se a gente aprender a ler, né, padre? Pois é. Isso traz informação, que traz conhecimento e pode trazer transformação de vida. Naturalmente. Cada leitura bem feita transforma a gente. Você não pode ler uma poesia sem se tornar diferente. Pelo menos por alguns instantes. Ok, gente. Nós temos que fazer intervalo, nós vamos fazer intervalo, não tem jeito, né? Mas olha, 32090021, se quiser fazer contato, faça com a gente volta daqui a pouco. Beijo. Gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, o Novo Testamento, uma tradução que saiu agora fresquinha, vai ser lançada essa semana em Brasília, depois em Belo Horizonte. É do Haroldo, que é juiz, né? E o Novo Testamento ele traduziu do grego, demorou 3 anos para fazer isso e conforme ele diz, ele não buscou o viés religioso, não, ele buscou o viés literário mesmo. Agora, o Gideão Faria do Buritismo, se olha, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, podemos acreditar na Bíblia tendo várias traduções, porque, essa é a pergunta dele, mas eu completo, Haroldo, porque a tradução ela nos coloca em contato com as nossas raízes, porque somos assim, porque fazemos aquilo tudo e tudo mais, né? Como é que pode acreditar, já que tem... Bom, Roberta, ao traduzir, eu pude perceber uma coisa. Todos os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento são pessoas narrando experiências. Então eu não sei se é tão adequado essa leitura de, olha, eu vou ler isso para acreditar. Eu acho que a gente deveria ler para participar da experiência. Então, quando eu fui fazendo essa tradução, a minha sensação é de que eu estava na Galileia vendo Jesus curando um cego, curando um leproso, multiplicando um pão, atendendo uma pessoa. Então, é uma experiência.
É muito mais do que uma questão do século XX, do século XIX, de uma teoria que você tem que acreditar ou não. É uma experiência. Né? A vida de Jesus é uma experiência. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eles falam assim, Jesus ressuscitou Lázaro 5 dias depois que ele morreu, não é isso? 4 dias, desculpa, gente, eu não sou boa. O problema é o mesmo. 4 dias depois. Aí você pensa assim, oh meu Deus, uma pessoa que morreu há 4 dias, a gente já sabe como é que está a situação. Aquilo é simbólico? O que é? Porque muita gente, já conversei com isso, com muita gente sobre isso, pessoal, não, ressuscitou sim. Lázaro levantou e ficou vivinho, né? O que é esse texto? Bom, então eu vou deixar os outros falarem. Eu quero saber a opinião dos três. Eu penso que 4 dias significa ele estava seguramente morto. Porque no terceiro dia, alguém era considerado morto mesmo. Ora, se isto foi um fato histórico, eu tenho grandes dúvidas, porque então os outros evangelistas, um fato desse, certamente teriam contado. Além do mais, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente nota que João aumenta sempre. E todos os milagres que João conta são mais fortes. É uma maneira simbólica para mostrar que em Jesus está a vida, e aí exatamente o contraste com alguém que seguramente morreu. Aí Jesus pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Certamente Jesus não falou assim para aqueles judeus daquele tempo. Isto era totalmente fora do contexto, mas é uma meditação do evangelista João para dizer que Jesus é a fonte da vida. E aí, o que você viu? Isso, porque, como eu estava falando, o João e os outros evangelistas, os outros escritores, eles têm uma intenção de comunicar a experiência e a mensagem religiosa. E ao fazer isso, Roberto, eles utilizam um expediente judaico, que é o expediente de você contar histórias. Sem a preocupação de ser historiador. Porque nenhum evangelista teve a pretensão de ser historiador. Eu vou narrar um fato histórico, porque está aqui um biólogo e um legista que realmente fez o exame, morreu mesmo, tem um atestado de óbito e agora ressuscitou. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em passar uma mensagem. Então eu acho que quando a gente faz essa leitura assim, multiplicou o pão mesmo? Mas o que ele fez? Aí traz um químico para discutir. Eu acho que nós estamos desviando do que é o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não tem essa proposta. O que é essa coisa? Teve mesmo a multiplicação do pão? Porque eu acho que tudo isso são questões de parábola. Eu não estou descartando que coisas extraordinárias aconteceram, porque coisas extraordinárias acontecem nas nossas vidas. Não adianta também querer ficar explicando tudo pelo cientificismo, porque milagres acontecem diariamente, coisas extraordinárias e divinas acontecem a todo momento na vida da gente. Que dirá com Jesus. Então eu acho que coisas divinas e espetaculares aconteciam diariamente com Jesus. Mas o objetivo deles não era focar nisso. O fato de Jesus tocar um leproso e curar, dá para explicar? Não dá. Nós temos ciência para isso? Não temos. Não temos. Mas a medicina consegue explicar tudo? Também não consegue. Porque você tem pessoa que está no CTI aí, o médico vai lá e praticamente assina o atestado de óbito e miraculosamente essa pessoa recupera e sai do CTI. E a biologia não consegue, nem a medicina não consegue explicar. Gente, nós já trouxemos um caso aqui no Brasil das Gerais, um senhor, um engenheiro, não esqueço disso. Ficou sentado aqui uma vez do lado, tinha umas cadeiras aqui. Ele teve um acidente de caminhão no sul de Minas, não sei se foi em Varginha. Aí viram que ele morreu e colocaram lá no Instituto Médico Legal, né? Colocaram o corpo lá naquela... Aqueles negócios, geladeira, né? Na geladeira. E ele já com a plaquinha dele de morto e tal. Via, estava morto e 7 horas da noite já colocaram lá. E ele tem toda a documentação disso, né? Às 4 horas da manhã, alguém foi abrir lá para não sei o que, ver alguma coisa. Ele abriu o olho, conseguiu balbuciar o celular de não sei quem, da família,
Ligaram, foram buscar, custou, tratou muito tempo, mas teve aqui, fez um depoimento pra gente. Como é que você explica isso, né? Agora, eu só queria perguntar mais uma coisa. E a ressurreição de Jesus? Jesus ressuscitou mesmo? Ou é uma forma, coisa simbólica na Bíblia? Olha só, Roberta, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele chega à conclusão que se a ressurreição de Cristo não foi um evento que ocorreu, era vã a pregação cristã, né? E ele chega a colocar a ressurreição de Cristo no centro da fé cristã, né? A ressurreição de Cristo, ele menciona ela como um evento que ocorreu e através da ressurreição, a comunidade cristã, ela tem a esperança também que um dia iremos ressuscitar. Né? A ressurreição de Jesus se torna um fundamento de toda a esperança cristã, na verdade. Né? Acho que ela é muito mais do que um símbolo. Sim, ela é um símbolo da nossa esperança, ela é um símbolo da nossa ressurreição. Mas com certeza o apóstolo Paulo chega a dizer, afirmar, né, categoricamente, que se não houve ressurreição, não faz sentido. A nossa esperança se perde completamente. Fala disso, fala. O mesmo Paulo, no mesmo capítulo, nos dá uma dica onde ele distingue entre o corpo carnal, corpo natural e o corpo espiritual. Ora, corpo espiritual não é aquilo que, por exemplo, na teoria do espiritismo se chama perispírito, etc. Não. Quer dizer, é um modo de existir diferente deste modo natural. Eu acho que aí está o grande problema, porque muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a ressurreição, porque elas concebem a ressurreição como um replay, como uma repetição desta vida natural. Não é, a ressurreição é de outra ordem. É de outra ordem, é isso? Eu estou de pleno acordo. Eu acho que nesse momento é mostrar que o cristianismo, sem a dimensão espiritual, de que além desses elementos biológicos e físicos, se não houver uma outra realidade que ultrapassa isso, a mensagem moral do cristianismo perde força. Porque eu vou ser bom, por quê? Então essa dimensão espiritual, inclusive de Deus, porque Deus não é material, Deus não está sujeito a mudança, não está. Agora eu queria responder, essa é uma pergunta que é do Renato de Ribeirão das Neves, que ele disse, olha, quando se fala nem os viciados, nem os afeminados, etc., não reinarão no reino dos céus, o que se explica em cima dessa passagem? O que significa? Eu não conheço esse texto que ele está citando. Conhece, Fábio? Uma tradução que eu não conheço, mas tem em Paulo um texto que, vamos dizer, diz que pessoas que têm esse tipo de comportamentos, não sei de cor exatamente que categorias ele usa, não participarão do reino do céu. Mas eu acho que a gente tem que ver através dessa compreensão que disse antes, se é por maldade. É só a maldade que Só a maldade. Então, ok, gente, nós vamos falar mais, muita gente telefonou, nós vamos fazer contato. Chega aqui pertinho de mim. Olha, o programa de amanhã, prevenção e o combate ao câncer. Gente, dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que só este ano devem surgir mais 500 mil casos da doença no país. Em Minas, quase 50 mil. Por que isso está acontecendo? Pode ser diferente? Como pode ser? É nessa terça-feira, às 7 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? E até amanhã com a graça de Deus. Tchau. Brasil das Gerais. Apoio cultural Café Três Corações. Sabor que apaixona. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Fiat. Lei Federal de Incentivo à Cultura.